No futuro, os Estados Unidos são governados por uma organização de mídia autoritária chamada Network. A maior parte da população é pobre e não tem acesso à saúde. Por isso, a Network os mantém distraídos com programas de jogos violentos. O mais popular deles é The Running Man, onde os jogadores precisam sobreviver por 30 dias sem serem mortos pelos caçadores da Network ou por cidadãos comuns. O grande prêmio é de US$ 1 bilhão, mas até hoje ninguém conseguiu chegar ao final. Ben é um trabalhador braçal que perdeu recentemente o emprego. Como ele esteve envolvido em ativismo sindical, também foi colocado na lista negra, e agora ninguém quer contratá-lo. Sua filha, Kathy, está doente, e Ben precisa desesperadamente de dinheiro para comprar remédios. Em casa, Sheila chega tarde do trabalho e anuncia que vai pegar mais um turno no bar para ganhar mais dinheiro, mas Ben não acha justo ela trabalhar tanto, cercada de pessoas estranhas. Ele anuncia que vai levar o dinheiro para casa participando de um programa de TV, embora Sheila não goste da ideia, porque os jogadores sempre acabam gravemente feridos. Ben garante que ficará bem, porque fará um dos programas comerciais. Depois de atravessar seu bairro humilde, Ben chega à cerca que separa a área da classe alta. Ele diz aos guardas que veio para as audições da Network, e eles o deixam passar. Na estação, há uma longa fila de pessoas pobres esperando ser escolhidas. De repente, um homem idoso começa a passar mal, mas insiste que consegue jogar. Quando ele desmaia, Ben o segura e grita por ajuda. Os guardas o repreendem por sair da fila e o espancam para mandá-lo de volta. No balcão, Ben descobre que seu arquivo tem um aviso por causa de sua insubordinação, então ele soca a tela com raiva. Ele recebe uma pulseira e é designado ao elevador 6, onde os outros jogadores, Tim e Jenny, insistem em fazer amizade com ele. Todos recebem um uniforme e passam por vários testes físicos, como escalar e correr pelos esgotos. Ben sempre ajuda Tim a sobreviver nesses testes, e durante uma pausa, um guarda vem para puni-lo. No entanto, Ben bloqueia o ataque sem medo. Depois, os competidores passam por testes psicológicos, como associação de palavras e imagens de Rorschach. Ben sempre responde com sarcasmo e atitude, então o psicólogo conclui que ele é o jogador mais raivoso que já tiveram. Todos os que chegam à rodada final recebem macacões coloridos de acordo com o programa para o qual foram escolhidos. Ben, Tim e Jenny recebem macacões vermelhos com alvos nas costas, o que significa que vão participar do Running Man. Em seguida, Ben conhece o produtor Dan e diz que quer participar de outro jogo. Dan lhe dá um bônus de $1.000 para tentar fazê-lo mudar de ideia e lembra que os outros programas não pagam mais do que isso. No Running Man, ele ganha dinheiro por cada dia que sobreviver. Como está na lista negra, esse é o único emprego que ele terá. Pensando na família, Ben decide assinar o contrato. Então, Ben conhece um agente da Family Alliance. Como parte do contrato, a Network fornece segurança para a família de Ben. Eles serão levados para uma casa segura e receberão um nome falso. Ben quer visitá-los antes do início do jogo, mas só tem direito a uma última ligação. Ben conta a Sheila que está no Running Man, mas jura que vai vencer. Naquela noite, Ben é obrigado a ficar em um quarto de luxo privado. O agente lhe traz um envelope de Sheila que contém uma foto da família no meia de Kathy como amuleto da sorte. Na manhã seguinte, Ben recebe uma pulseira de corrida. Essa pulseira mostrará quanto tempo ainda lhe resta e quanto dinheiro ele ganhou até agora. O programa começa e o apresentador Bob chama Ben ao palco. Bob começa a mentir para o público, dizendo que Ben costumava trabalhar para a segurança da Defense Network, mas foi pego vendendo informações ultra-secretas. Há até imagens falsas exibidas na tela. Ben tenta negar, mas Bob o ignora, porque o mundo acredita que o Running Man é uma forma de punir criminosos, e não sabe que os jogadores são na verdade pessoas desesperadas. Civis até recebem dinheiro se denunciarem a localização dos jogadores à Network. Quando Bob pede as últimas palavras de Ben, ele o insulta diante do público e promete sobreviver para incendiar aquele prédio. Depois que todos os jogadores são apresentados, Bob explica as regras. Eles recebem $1.000 adiantados e uma vantagem de 12 horas. Os 5 caçadores sairão na manhã seguinte. Os jogadores também são obrigados a se filmar por pelo menos 10 minutos todos os dias. Se não depositarem as fitas nas caixas designadas antes da meia-noite, são desclassificados dos ganhos futuros, mas ainda assim serão caçados.
Depois que Bob mostra os misteriosos caçadores ao público, os 3 jogadores são colocados em elevadores diferentes e enviados para uma sala escura. Lá, Ben encontra a câmera, algum dinheiro e roupas normais. Então ele se troca e sai do prédio. Ele pega um táxi e o motorista o reconhece e pede uma selfie. Quando Ben diz que não, o motorista fica irritado e lembra que ele deve ser gentil com as pessoas, ou elas o denunciarão. Ben simplesmente sai do carro e começa a correr. Eventualmente, ele chega a um prédio abandonado onde encontra seu velho amigo Molly, que fabrica coisas para um mercado negro. Ben diz a Molly que quer 2 documentos de identidade e uma arma, mas Molly fica bravo porque Ben o colocou em perigo ao ir até lá durante o jogo. Após uma breve discussão e ao ouvir sobre Kathy, ele acorda em ajudar com os documentos. Ben recebe uma transformação visual e documentos falsos com o novo visual. Molly coloca todas as coisas de Ben em uma mala para fazê-lo parecer um homem de negócios e diz para ele ficar longe das favelas, porque o próprio povo o venderá pelo dinheiro. É melhor ficar em lugares movimentados e desaparecer na multidão. Molly também revela que planejava contratar Ben como assistente, mas agora é tarde demais. Na manhã seguinte, Ben chega à estação de trem e há cartazes com fotos dos 3 jogadores por toda parte. Ele compra uma passagem para Nova York e entra no trem exatamente quando a pulseira anuncia que a caçada começou. Um garoto tenta conversar com ele e Ben imediatamente o ameaça, mas o menino só quer avisar que o bigode dele está caindo. Em Nova York, Ben consegue um quarto em um hotel de luxo. A recepcionista percebe que a foto do documento tem bigode, mas ele não. Então ele diz que se barbeou. No quarto, Ben remove o disfarce, cobre a parede e grava a si mesmo dormindo. À noite, ele deposita a fita na caixa. À meia-noite, a pulseira informa que ganhou o bônus do primeiro dia. Enquanto isso, os caçadores encontram Molly e o torturam até revelar o nome do documento falso. No dia seguinte, os caçadores invadem o quarto de Ben e atiram nele naquele momento, mas ele acorda desse pesadelo. Na TV, a câmera acompanha Tim, que está em uma loja flertando com uma balconista. Os caçadores o encontram facilmente e atiram em sua cabeça assim que ele sai. Depois disso, Ben aluga o quarto por mais 3 dias. Ele coloca todas as coisas em uma bolsa comum e a joga pela janela dentro de um container de lixo. Então ele sai do hotel normalmente e pega a bolsa antes de pegar um ônibus para Boston. Lá, ele compra roupas velhas e a chave de um hostal de um homem pobre. Ben entra escondido no hostal e pega o elevador sem ver a placa de fora de serviço que havia caído antes. O elevador trava no meio do caminho para o 2º andar, então ele precisa sair e subir até o 3º andar onde fica seu quarto. Em uma caixa no armário, Ben encontra chicletes, cigarros e uma granada. Ele grava sua fita e a pulseira lembra que precisa entregá-la, mas há muitas pessoas esperando perto da caixa. Ben se prepara para tomar banho e segue para o banheiro compartilhado. Enquanto pensa na caixa, de repente ele reconhece o rosto de um dos homens do lado de fora. Ele é um dos caçadores, que agora estão subindo as escadas. Felizmente, alguém abre a porta do banheiro e isso esconde Ben quando o caçador chega ao 3º andar. Depois que o caçador vai revistar os quartos, Ben entra escondido no banheiro e verifica a janela, que infelizmente está bloqueada. Ele não pode sair sem a bolsa. Então arranca uma barra de metal da parede e quebra o espelho. Em seguida, prende um caco de vidro na barra usando chiclete. No corredor, Ben usa o espelho para verificar a posição dos caçadores que estão prestes a entrar em seu quarto. Ele sobe as escadas silenciosos e grita que viu Ben correndo no 2º andar. Depois, corre para cima e chega ao telhado, onde se agarra aos cabos da placa iluminada para descer. Ele alcança seu quarto e quebra a janela para entrar. Os caçadores ouvem o barulho e voltam. Ben consegue se vestir e pegar suas coisas antes que eles abram fogo contra a porta. Então ele pula pela janela e se agarra novamente ao cabo. O peso faz a placa dobrar e um caçador o espera na rua. Assim, Ben não tem escolha a não ser entrar em outro quarto pela janela. O drone da Network ainda o segue. Então Ben começa a correr pelo corredor enquanto os caçadores continuam atirando. Ele chega ao elevador e captura o drone, esmagando-o contra o painel de controle. A gravação termina e o elevador volta a funcionar. Na lava, um caçador vem atrás dele. Então Ben lança a granada, mas o caçador a chuta de volta. Ben a pega imediatamente e a joga pelo buraco no teto,
fazendo com que a explosão faça o elevador cair até o porão. Ben olha ao redor apenas com um fósforo, então decide incendiar uma revista para ter mais luz. Enquanto se move, acaba incendiando uma corda acidentalmente. Quando a revista cai, as chamas se espalham ainda mais. Como os caçadores estão no corredor, Ben empurra alguns móveis para bloquear a porta. Em seguida, segue os ratos para o esgoto. Os caçadores abrem fogo e atiram em um cano de gás, causando uma enorme explosão no porão. As chamas avançam pelo túnel, então Ben precisa se jogar na água do esgoto para se salvar, enquanto o bridge inteiro explode. Quando Ben surge na rua, Stacy se aproxima dele. Ben começa a ameaçá-lo, mas Stacy garante que só quer ajudar. Enquanto esperam em um beco, Ben verifica a pulseira e descobre que ganhou muito dinheiro por matar pessoas com a explosão. Eventualmente, Stacy retorna com seu irmão Brad, que leva Ben para casa e o alimenta. A família de Brad também tem uma criança doente, mas Brad não quer dinheiro por ajudar Ben porque é um rebelde anti-ET. Então, Brad mostra a Ben sua sala secreta de vídeos, onde grava análises dos episódios do Running Man e os publica online. Jogadores que são capturados acabam aparecendo em público, então o segredo é permanecer completamente escondido. Brad quer que Ben viva secretamente com eles e faça um plano para o último dia, para que possa vencer o jogo. No dia seguinte, Ben aprende sobre as coisas horríveis que acontecem no bairro, mas o governo mantém tudo encoberto. Um Ben furioso grava um vídeo contando ao público sobre essas atrocidades e dizendo que o governo está matando crianças. Mais tarde, durante o programa, Bob aparece com um grupo de crianças afirmando que são órfãs da explosão hostil. Ele exibe a fita de Ben de forma tão editada que parece que ele está zombando dessas crianças. Ben tenta explicar que é falso, mas a mãe de Brad fica enojada e o expulsa de casa. Brad e Stacy ainda estão determinados a ajudar, então escondem Ben no porta-malas do carro e partem. De repente, o carro começa a acelerar e uma bala atinge o porta-malas, pois duas motos estão perseguindo eles. Ben abre o porta-malas e lança uma ferramenta no rosto de um dos motoqueiros, fazendo-o cair. Os outros abrem fogo, então Ben se esconde novamente e Brad para o carro. Os motoqueiros não conseguem parar a tempo e colidem com o veículo, então Brad rapidamente passa por cima dos dois para eliminá-los. Depois disso, Brad deixa Ben fora da cidade e lhe dá uma arma e um cartão com o endereço de seu amigo Elton. Após uma curta viagem de trem, Ben se esconde em outro hotel e assiste a sua última fita na TV. Como sabe que tudo será editado, ele apenas se gravou lendo um livro. Bob também mostra a fita de Jenny, revelando que ela está festejando em uma boate. Disfarçado de padre cego, Ben sai do hotel para depositar a fita na caixa, mas o carteiro está lá e fica desconfiado. Ele se aproxima de Ben com a desculpa de fazer uma pergunta para checar seu rosto e começa a gravá-lo. Ben o derruba e lhe dá uma cabeçada. Depois de depositar a fita, ele foge. Um carro começa a persegui-lo, então Ben atravessa a floresta e pula a cerca para seguir um trem que passa. O carteiro abre fogo, mas Ben já está pulando de vagão em vagão para escapar. No Maine, Ben finge ser um homem deficiente e se junta a um grupo assistindo ao programa na rua. Jenny é encontrada em um cassino e quase consegue escapar em um carro, mas infelizmente, dois adolescentes conseguem incendiar o veículo e matá-la. Pouco depois, Ben finalmente encontra Elton. Ele mora com a mãe, mas garante que ela não está bem mentalmente, então podem ignorá-la. Elton leva Ben para seu quarto secreto, onde imprime um boletim anti-ET. Seu pai era policial, mas foi morto pelos próprios colegas quando falou contra o sistema. Desde então, Elton se tornou um rebelde. Ele também explica que os postes de luz em todo o país têm scanners capazes de identificar fragmentos de DNA. Por isso, Ben deve se esconder no subsolo. O pai de Elton construiu um bunker durante a Guerra Fria, então Elton quer que Ben se esconda no bunker para vencer. Depois, ele imprimirá seu boletim rebelde com o rosto de Ben para iniciar uma revolução. Ben passa a noite em um quarto escondido e grava sua fita. Pela manhã, tenta entregá-la, mas é visto pela mãe de Elton. Ela o reconhece imediatamente e tenta acionar o alarme da comunidade, então Elton a impede. No entanto, ele percebe que pode vingar o pai e alerta a polícia mesmo assim. Logo, a casa é cercada e balas atravessam todas as paredes. A mãe tenta dizer aos policiais onde eles estão, mas Elton a tranca antes de ativar as armadilhas. Quando os policiais entram, Elton joga água nos cabos elétricos no chão, eletrocutando alguns agentes. Depois, ele e Ben atravessam a parede da sala secreta e, quando os policiais tentam segui-los, a armadilha lança químicos neles e os incendeia. As escadas têm outra armadilha que quebra a madeira e faz os policiais caírem. Então, Elton leva Ben ao banheiro e eles deslizam por um cano no chuveiro.
No cômodo seguinte, Elton revela uma porta secreta no chão e eles descem para um túnel. Infelizmente, um caçador os espera e esfaqueia Elton antes de ir atrás de Ben. Uma luta começa e a mão de Ben é cortada antes que ele desarme o inimigo. Elton pega a faca e corta o tornozelo do caçador, fazendo-o cair. Nesse momento, o caçador recebe uma ligação de Dan que quer falar com Ben. Quando Ben pergunta por que eles não falsificam todo o programa com sua tecnologia, Dan explica que já tentaram, mas pessoas geradas por computador não são tão interessantes quanto as reais. Então, Dan pede a Ben que mate o caçador para que o drone grave para melhorar a audiência. Em vez disso, Ben atira no drone. Depois disso, Elton e Ben atravessam uma porta em um veículo. Eles chegam à floresta e veem um helicóptero os seguindo. Elton pede que Ben o deixe como distração para correr para o abrigo. Infelizmente, o atirador no helicóptero acerta Elton na cabeça. 2 caçadores agora cercam Ben, mas não atiram porque receberam ordens para capturá-lo vivo para executá-lo em TV ao vivo. O veículo está cheio de explosivos, então Ben dirige até a ponte e pula fora pouco antes do carro atingir um dos caçadores, causando uma enorme explosão. Ben cai no rio quando a pulseira lhe dá um grande bônus por matar um caçador. Depois de se esqueirar pelo interior, Ben finalmente chega à localização do bunker apenas para descobrir que o governo destruiu a biblioteca para construir uma nova cidade. Ele passa a noite em uma casa abandonada e sonha com sua família, o que o inspira a continuar jogando. Quando os policiais chegam à casa, encontram a última fita de Ben e uma mensagem que diz: "Você envia". No meio da estrada, Ben quebra a janela do primeiro carro que passa e entra nele. Ele ameaça Amélia para dirigir o mais rápido possível enquanto drones e policiais o seguem. Depois de desviar de muitos veículos, ela faz uma curva repentina e entra na contramão, o que os ajuda a despistar os perseguidores por um tempo. Durante a viagem, Amélia xinga Ben de todas as formas. Ben mostra uma foto da família e conta a verdade dos jogadores e dos vídeos falsos. De repente, a IA do carro é hackeada e o veículo é forçado a parar. 2 caipiras tentam capturá-los, mas um drone abre fogo para matá-los e fazer a caminhonete explodir, o que significa que Dan quer manter Ben vivo para mais audiência. Um vídeo falso na TV mostra Amélia pedindo ajuda, então ela finalmente entende a história de Ben. A dupla continua dirigindo e encontra muitas pessoas apoiando-os à beira da estrada. Eventualmente, eles encontram a estrada bloqueada pelo líder dos caçadores. Como vários drones estão gravando, Ben finge ter explosivos que usará para matar todos os civis em TV nacional. Ele pede um avião e 2 paraquedas, e o caçador recebe ordens para aceitar o acordo. Ben diz a Amélia que ela pode ir embora, mas ela se recusa, pois viu a verdade e quer ajudar. Minutos depois, no aeroporto, Ben pede ao líder dos caçadores que tire a máscara. Ele tenta dizer não, mas Dan ordena que o faça e a câmera grava o rosto de Evan. Ben percebe que os pilotos também são caçadores e exige que o levem ao Canadá ou ele explodirá o avião. Durante o voo, Evan fica impaciente e Ben o insulta, iniciando uma discussão. Quando estão prestes a se atacar, Amélia finge pânico por causa da bomba para impedi-los. De repente, Dan aparece em uma tela e explica que sua equipe escaneou o avião, então sabe que não há explosivos. Evan se prepara para atirar em Ben. No entanto, os pilotos apontam suas armas para ele e Dan o repreende, pois quer essa morte no programa. Depois, Dan tem uma conversa privada com Ben e oferece um acordo. Se ele matar Evan e os pilotos, ele pode se tornar o novo caçador e ganhar milhões por ano. Ben não aceita, então Dan mostra um clipe dos caçadores matando Sheila e Kathy. Ben grita de dor e destrói a tela em fúria. Uma Amélia confusa liga sua tela e vê Bob exibindo o clipe da morte de Ben, dizendo que os caçadores quebraram as regras. Agora, todo o público está do lado de Ben. Um piloto percebe que é uma trapaça e prepara sua arma, mas Ben atira primeiro e usa como escudo quando os outros caçadores também disparam. Uma luta começa e os controles são apertados acidentalmente, fazendo o avião começar a cair. Após muita luta, Ben consegue recuperar sua arma e atira na cabeça dos caçadores. Então, o drone ativa o piloto remoto e o avião volta a voar normalmente. Depois disso, Ben procura Evan, que está escondida em um compartimento, e o surpreende. Outra luta começa e Ben consegue bater a cabeça de Evan no espelho. Evan pega um caco e corta o estômago de Ben, revelando que também já foi um jogador. Ele sobreviveu 29 dias, então a Network o ofereceu se tornar um caçador para impedi-lo de vencer. Evan explica que a Network torturará a família de Ben se for necessário, implicando que as imagens eram falsas. Quando Evan está prestes a atirar em Ben, os controles do avião fazem uma curva repentina, fazendo ele errar o tiro. A bala atinge uma janela e o avião começa a cair. Evan tenta matar Ben novamente, mas Ben percebe que roubou um paraquedas e puxa a alavanca.
O paraquedas fica preso na janela quebrada e Ben aproveita a chance de matar Evan com uma macuco. Depois disso, Ben entrega a Amélia uma bolsa com o boletim rebelde de Elton e abre a porta para que ela salte. O drone a segue, então ela o xinga e solta os boletins, que voam com o vento. Na TV, Dan anuncia que Ben é um novo caçador. Ben fala com a câmera e explica a situação de sua filha. Ele diz ao público que a network manipula a sociedade, então a verdadeira resposta é parar de assistir e ir atrás das pessoas no comando. Seu discurso é interrompido quando a network corta o sinal e Dan imediatamente edita tudo para fazê-lo parecer um louco. O público assiste enquanto o avião se aproxima da estação, apenas para explodir no céu. Algum tempo depois, Brad analisa o episódio e aponta que há inconsistências demais para acreditar que a história exibida seja verdadeira. As pessoas ficam revoltadas e recuperam a caixa preta do avião, então as imagens reais vazam na internet. Graças ao discurso de Ben e aos boletins de Elton, a sociedade finalmente apoia a revolução e agora está indo atrás da network. Brad também descobre que o assento de ejeção automático do avião está faltando, então Ben pode ainda estar vivo. No supermercado, Sheila e uma Kathy saudável fazem compras graças ao dinheiro que Ben ganhou. Quando saem, ficam surpresas ao encontrar Ben esperando por elas. Na emissora de TV, Bob está apavorado com a multidão revoltada e se demite. Dan vai ao palco e as pessoas começam a jogar bombas nele. Os rebeldes tomam o prédio causando destruição por toda parte. Dan tenta fugir, mas tropeça em um cabo e cai. Ben emerge das chamas e atira na cabeça dele.